Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o ex-deputado federal, o advogado Gastone Righi, e o colega jornalista e ex-secretário de Cultura do município de Santos, Carlos Pinto. Eu gostaria de informar a todos que o programa de hoje é gravado e por essa razão nós não poderemos contar com as costumeiras participações dos nossos telespectadores. Muito bem. Mas há exatamente 30 anos, no dia 9 de julho de 1984, Santos reconquistava o direito de eleger o seu prefeito e o seu vice-prefeito. Vale dizer, reconquistava a sua autonomia político-administrativa, que havia sido retirada há 16 anos. E nesse período nós não conseguimos eleger os nossos representantes do Poder Executivo. Sofríamos intervenção federal em plena ditadura militar. Aliás, o golpe militar no Brasil durou, como todos nós sabemos, 20 anos. E a falta de autonomia em Santos, 16 longos anos que tivemos de conviver com prefeitos nomeados de interventores federais. Isso desde a cassação do saudoso Esmeraldo Tarquínio, ocasião em que o vice-prefeito eleito, o também saudoso e querido amigo Oswaldo Justo, recusava-se a assumir a prefeitura. Aliás, há uma frase emblemática de Justo que disse o seguinte: não vou entrar na prefeitura pela porta dos fundos, quando fizer, o farei pela porta da frente. E isto, de fato, aconteceu no dia 9 de julho de 1984, há 30 anos, quando às 11h08, Oswaldo Justo assinava o termo de posse como prefeito eleito de Santos em cerimônia na Câmara Municipal. Naquele momento, Santos reconquistava de direito a sua autonomia política depois de uma intensa luta, uma intensa mobilização de toda a sua comunidade, de todos os seus políticos, da imprensa. E aqui vale o registro do trabalho e do papel preponderante, decisivo, determinante do líder do PTB de então à Câmara Federal, o deputado Gastone Righi, um dos nossos convidados de hoje. O outro colega jornalista, Carlos Pinto, foi um dos principais militantes da luta pela reconquista da autonomia política em Santos. No programa de hoje nós vamos falar em detalhes de todo esse processo, de toda essa luta de reconquista. Mas tudo isso daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o ex-deputado federal, advogado Gastone Righi, o colega jornalista e secretário de Cultura do município de Santos, Carlos Pinto. E o tema é, claro, a reconquista da autonomia. Hoje comemoramos 30 anos da reconquista da volta da normalidade democrática em Santos. Há 30 anos elegemos sucessivamente os prefeitos e os vice-prefeitos sem problema algum, depois de 16 longos anos de intervenção. Deputado Gastone Righi, é um prazer, uma honra recebê-lo aqui mais uma vez no Jornal em Foque, especialmente nessa data especial, 9 de julho, não apenas da data da Revolução Constitucionalista, mas, sobretudo, a volta da reconquista da autonomia política de Santos. Foi uma luta intensa e o senhor teve um papel preponderante, determinante nesse processo. Como foi esse processo, deputado? Bom dia, obrigado pela presença. Esse processo da realidade reuniu o espírito libertário e democrático de nossa cidade, uma coisa que não é fácil de se despertar. E eu quero dizer que estou muito contente, muito grato por estar nesse programa seu, que participou junto comigo e junto com o Carlos Pinto na luta pela redemocratização do país. Não foi apenas a autonomia de Santos, envolvia muitas outras coisas, porque se disse que após a eleição de 1982, o país teria voltado à normalidade democrática. Não é verdade. A Constituição, os atos todos totalitários prevaleciam, estavam. Não havia eleições nas capitais do estado, não havia eleição nos municípios, havia o senador biônico, a eleição não era direta, era indireta, porque assim foi eleito Tancredo Neves. Então, portanto, a ditadura existia e continuou existindo até 1988, porque todos os instrumentos, todos os aparatos jurídicos vigeram até 1988. A partir daí é que nós começamos a conhecer o processo realmente de liberdade e democracia. Então, agora, deputado, exatamente às vésperas, em 1983, a história do decreto que foi assinado pelo então presidente da República, o vice-presidente Aureliano Chaves, que substituía o presidente, o general João Figueiredo, que havia se licenciado para um tratamento de saúde nos Estados Unidos. E esse processo foi um processo fundamental e a sua participação foi absolutamente decisiva para que o presidente Aureliano Chaves assinasse esse decreto restabelecendo a autonomia política de Santos. Como se deu? Realmente foi uma iniciativa pioneira e isso, eu quero dizer, não por se tratar de Santos ou de minha pessoa. Na realidade, foi o primeiro ato que se fez para se desconstituir o Estado totalitário, curiosamente, foi a autonomia de Santos. Sim. Todo esse conjunto de legislação, na verdade ditatorial, existia e continua existindo. Então havia intervenção em todas as cidades consideradas como de segurança nacional. E eram dezenas delas, principalmente que diz respeito a nós, Santos, Cubatão, São Sebastião. Mas o ato de se desconstituir, o primeiro foi o meu projeto de lei restabelecendo a autonomia de Santos. E esse projeto de lei que eu consegui trabalhá-lo, porque no Congresso Nacional você tem, um jogo, na verdade, de pressão para cá, pressão para lá, uma quase que chantagem que você tem que fazer às vezes, para poder passar um projeto de interesse público. E assim foi com o projeto de Santos. Passou pela Câmara, o meu projeto. Passou pelas comissões do Senado, porque eu consegui que os líderes assinassem uma urgência urgentíssima. E bloqueou a pauta do Senado. Acontece que a presidência, o executivo, o poder executivo, então exercido pelo general Figueiredo, e a esta altura, pelo vice-presidente da República, ele precisava aprovar o orçamento no Senado. O projeto, por causa da urgência urgentíssima, o projeto de Santos bloqueou a pauta. E o Senado não podia votar mais nada. Sim. Diante dessa situação, é que os militares tiveram que... Se renderam. Me levaram 2, 3 vezes até o palácio, com todas as pressões do mundo. Sim, imagino. Que eu ia arder no fogo do inferno, que ia acontecer isso, acontecer aquilo, mas eu nem podia esmorecer,
não é nenhum canto de vitória meu ou autoelogio, não. Na realidade, não tinha como sair. A cidade de Santos toda estava na expectativa e merecia essa autonomia, porque nós, durante esses quase 20 anos, porque você fala em 16, mas nós tivemos a cassação do Zé Gomes. Sim. E aí veio um primeiro interventor. Claro, Fernando Riedel. Fernando Riedel, comandante de Marinha. Antônio Fragata. Então, realmente, nós tivemos os 20 anos de ditadura aqui também. E durante esses 20 anos, Santos caiu, Santos decaiu. Até sede, nós tínhamos aqui um posto do Banco Central. Até isso tiraram de Santos. E fizeram que todo o movimento financeiro de Santos fosse feito em São Paulo, o interbancário inclusive. E daí foi se esvaziando. As empresas de navegação, as comissárias de despacho começaram a ir para fora daqui, porque aqui era uma terra maldita, uma terra comandada por qualquer belenguim, qualquer delegado de DOPS, qualquer coronel Erasmo, fazia. Mandavam mais que... E, portanto, não era uma área propícia a se plantar ou a se investir. Sem dúvida nenhuma. Carlos Pinto, você sempre foi muito militante, ativo da atividade política, acompanhou isso muito de perto, como jornalista, como produtor teatral, como diretor de teatro, enfim, como homem ligado ao setor cultural da cidade, de toda a região e também do estado de São Paulo. E acompanhou também por longo tempo a família Justo, particularmente o saudoso Oswaldo Justo, de quem foi chefe de gabinete, inclusive assessor parlamentar, enfim, há uma história toda vinculada a isso. Como foi, do ponto de vista, Carlos, do santista, daquele que estava aqui na terra, viver esse período até a reconquista da autonomia? Bom dia, obrigado pela presença, Carlos. Bom dia, Chico, Gastone. Acho que é um período difícil para a cidade. O Gastone colocou bem a forma como asfixiaram economicamente a cidade, né? Virou um brejo seco, né? E culpa cabe a alguns setores da própria cidade, não é mesmo? Que estavam aí diretamente ligados a esse processo implantado pelo golpe de 64. Então, não havia mercado de trabalho, né? Grande parte dos nossos jovens foram embora naquela época. Alguns teimosos ficaram, como era o meu caso, e de outros. E aí começou a vir aquele sentimento de falta de liberdade, de você se sentir vigiado. Eu me lembro que teve um período que eu ficava da janela do meu apartamento ali no Canal 5, focalizando o cidadão que, tipo, sei lá, ficava escondido atrás de uma árvore me vigiando, quando eu saía, onde eu ia. Maraponga. Até um dia que eu desci, fui lá, o cidadão quer saber o quê? Esse era o que acontecia. O que se vivia naquela época. Com tantos outros. Então, a luta pela reconquista da autonomia, e eu queria frisar aqui também as pessoas que lideraram aquela comissão de vereadores da Câmara Municipal, Eduardo Castilho Salvador, já falecido, nosso companheiro, e Adelino Pedro Rodrigues. Sim. Né? Que eram as pessoas que... E tinha os demais vereadores da época envolvidos nisso. Então, foi uma luta interessante. No final dessa luta, eu estava como delegado regional de cultura e a Cadeia Velha virou um centro de agitação em favor da volta da autonomia. Muito material foi feito lá, muita coisa ainda ficou por fazer, muito embora os protótipos estivessem prontos. Ficou por fazer porque o companheiro Gastone conseguiu o alvará de soltura para a cidade de Santos. E, aliás, nesse dia foi uma festa, né, deputado? Não, e diga assim, de passagem uma coisa, homenageando o Carlos Pinto, o Oswaldo Justo e o nosso querido Esmeraldo. Mas é que em Santos, por causa da autonomia, foi local das primeiras manifestações populares contra a ditadura. Fizemos passeata. Sim. Quando o DOPS dominava as ruas, fotografava as pessoas e prendia sem nota de culpa, nem habeas corpus havia. Então nós fizemos passeatas. Eu participei de 2 ou 3, apesar de que meu mandato está em Brasília, mas
As passeatas que se deram na sexta-feira ou segunda-feira, eu fui junto. E nós íamos de mãos dadas. É verdade. Pela caminhando pelo General Câmara, João Pessoa. João Pessoa. É verdade. Praça Mauá. Curiosamente, é isso que é preciso se registrar. Não era só que íamos buscar a autonomia de Santos. Nós queríamos buscar a liberdade e a democracia para toda a nação. A normalidade democrática. E começaram as manifestações populares aí, aqui em Santos. É por isso que eu digo o meu projeto, claro, o projeto de lei era meu, etc. Depois conseguimos arrancar o decreto. Restabelecendo, que é cópia exata do meu, até com os defeitos que o meu projeto tinha, porque meu projeto tinha um defeito, não marcava data para eleição. Isso já deu outro charivari. Mas foi o Tribunal Regional, marcou e tal. Finalmente conseguimos baixar lá um... Não, o senhor veja, deputado, que a eleição aconteceu no dia 3 de junho e 40 dias depois foi a posse, 9 de julho. Quer dizer, né? Uma eleição rápida, uma eleição nacional, uma eleição solteira e da maior importância e, sem dúvida nenhuma, uma festa democrática. Tivemos até, deputado, me lembro bem, 11 candidatos a prefeito. Havia o Instituto da Sublegenda, que era mais alguma coisa do intuito autoritário. Já até reforçou o que eu falei. A ditadura continuava. Não houve modificação nisso. Até 88, porque esses institutos aí, tipicamente ditatoriais, perduraram. E nessas manifestações todas sempre aconteciam prisões, né? E eram os suspeitos de costume. Como é que era? O Esmeraldo. Como é que ele contava essa história, deputado? Essa história é fantástica. Nós dois, eu e o Esmeraldo, fomos presos numa determinada época, até véspera do Dia dos Pais. Me lembro por isso. Porque esse Dia dos Pais seria um domingo, parece. E nós fomos presos no sábado, levados lá para o Forte Itaipu. E aí eu já estava cansado, porque já era a terceira ou quarta vez que eu era detido e levado. Um negócio terrível, eu não conseguia nem trabalhar, caçado e tal. E ainda com esses militares a todo instante prendendo, eu não sofri tortura, nada disso, mas imagine você, os seus vizinhos, os seus conhecidos, você ser levado numa espécie de camburão. É o fim, né? Então eu dizia para o Esmeraldo, mas Esmeraldo, por que nós? Por que sempre nós? Qualquer coisa aí, vai haver o dia da pátria, e aí recolhe a gente. Gastone, porque nós somos suspeitos de costume. Eu disse o quê? Se você não assistiu o filme Casablanca, quando mataram o general nazista lá, e que Berlim exigiu das autoridades... providências? Das autoridades de Marrocos, providências, e aí o chefe de polícia disse, vamos prender os culpados. Mas quem nós vamos prender? Não sabemos quem foi. Não interessa, os suspeitos de costume. É isso aí. E assim éramos nós, os suspeitos de costume. Né? Aliás, tem mais um detalhe aí que eu conto sempre. Estávamos eu e o Esmeraldo Tarquínio presos no Forte Itaipu e nós ficamos, até por deferência do comandante, que era um ser elegante, o general Oliva, então Coronel Oliva. E ele nos deixou ali num cubículo, mas nós tínhamos acesso ao cassino dos oficiais, que era um negócio singelo, mas tinha uma mesa de snooker. Então não tínhamos nada para fazer, jogando, eu e o Esmeraldo jogando snooker. Estávamos jogando snooker na manhã de domingo, Dia dos Pais, quando entra o general Oliva pela porta com dois garotos, mais ou menos da idade do meu neto. E aí ele disse, eu não sei o que ele está dizendo, mas apontou para nós. E o garoto olhou e riu. Sabe quem era o garoto? O senador Mercadante, hoje ministro. Senador Luiz Mercadante. Porque o pai dele é que era o Coronel Oliva. O Coronel Oliva, comandante da Fortaleza. Ministro Luiz Mercadante Oliva, né? E essas histórias, né, Carlos? Aliás, o Justo contava uma ótima também, numa ocasião, de uma prisão dele também, exemplo do que o Gastão acabou de contar, e num dado momento, junto com o professor Francisco Prado, que era o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E nisso chega um outro advogado também detido, e protestando, indignado, e dizia assim, eu vou recorrer à Ordem dos Advogados, eu vou procurar o presidente. Aí o juiz dizia, olha, não faz não, porque o presidente está aqui também. Não faz protocolo, aproveita a oportunidade.
Mas olha, deputado, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, Carlos Pinto, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o advogado, ex-deputado federal Gastone Rigg e também o colega jornalista e secretário de Cultura de Santos, Carlos Pinto. E, Carlos, você que viveu todo esse período desde a reconquista da autonomia, lá se vão 30 anos, parece até que foi ontem, toda aquela festa na Praça Mauá, quando o projeto do deputado Gastone foi aprovado, enfim, sancionado pelo presidente de então, Aureliano Chaves, enfim, a eleição garantida. E 30 anos para cá, Carlos, a cidade evoluiu muito nesse período. Isso mostra que democracia, que a normalidade democrática vale a pena, não, Carlos? Mas com certeza, né? Gastone tinha colocado aí logo no começo a asfixia econômica que se abateu sobre Santos, né? A questão da falta de liberdade conduziu a isso. Nós perdemos o direito a tudo. Com a reconquista da autonomia, os nossos direitos foram sendo devolvidos. Então nós tivemos, por exemplo, uma primeira administração que foi a do Justo, que botou a casa em ordem, botou a prefeitura em ordem, reorganizou os serviços administrativos da cidade, os públicos, né? Sim. E, consequentemente, reorganizou a cidade. Posteriormente vieram outros prefeitos, como Thelma, como Davi, Beto Mansur e assim. E a cidade hoje, economicamente, cresceu. Por quê? Porque as pessoas têm liberdade de ir e vir, né? O que não tínhamos. Gastone colocou algumas coisas aí, por exemplo, essa questão dos suspeitos de costume. Era o que a gente era, né? As pessoas que sempre os mesmos, né? Mais diretamente envolvidos na luta contra a ditadura, sim. Enfim. Eu me lembra a explosão do gasômetro? Sim. Eu era o suspeito de costume. E estava na minha casa dormindo. De repente, eu recebo um telefonema, é melhor tu sair fora porque... E era. Explodiu o gasômetro. Eu estava dormindo. Esse exemplifica bem o que era aquela época, o que era viver naquela época. Depois Santos, se constatou que aquilo foi um acidente, né? Sim. Uma besteira, ninguém ia fazer um negócio daqueles. Claro.
E uma cidade que enfrentou, quer dizer, que foi muito perseguida, o maior número de caçados proporcionalmente de todo o país. Tivemos o navio presídio Raul Soares a nos assombrar, quer dizer, uma verdadeira bofetada em todos os santistas. Enfim, todas as dificuldades que nós enfrentamos, a cidade, pelo fato de ser conhecida como Porto Vermelho. Cidade Vermelha, era o que nós éramos. Vermelha, né? Moscou brasileira, enfim. Barcelona brasileira do século passado. Vem por aí, né? Santos tem na história do Brasil esse papel relevante de ser vanguarda, com certeza, política e social do Brasil. E devo lembrar que aqui foi o local de nascimento de José Bonifácio. Sim. José Bonifácio Andrade de Silva foi o maior de todos os brasileiros, não tenho dúvida nenhuma. Ele somava com ele desde o político até o cientista. Sabia tudo. Conhecia química, conhecia botânica. Mineralogia. Foi o primeiro a proclamar a libertação dos escravos. Sim, foi o primeiro a proclamar a independência no Brasil e tal. Essa figura notável, que era de Santos, ela foi depois traduzida. A primeira ação patriótica do Brasil, diga-se de passagem. Pena que as nossas escolas primárias não tenham no seu currículo a nossa história real, que devia ter. Tem apenas uma cartilha que ditam de Brasília, quando deveria cultivar a realidade local. Aqui em Santos tivemos o primeiro combate em defesa da pátria, porque quando os piratas invadiram Santos e ficaram aqui, os homens que habitavam a Vila de Santos formavam as moções e bandeiras que avançavam pelo sertão brasileiro. E naquela altura, naquele Natal, essa expedição de homens estava fora. E aqui só tinha velhos, crianças, mulheres e alguns índios. E foram estes que sofreram o embate da invasão pirata. Acontece que os piratas daqui foram até o sul. E lá, não encontrando guarida e estando sem víveres e sem água, voltaram. E tramaram de novo invadir Santos, que tinha sido uma invasão de grande êxito, porque tinham roubado tudo e se alimentado fartamente durante 2 meses que ficaram aqui. Mas quando eles vieram, então aconteceu a revolta em Santos. Os santistas, e já aqui estava o nosso fundador, Brás Cubas. Brás Cubas. Brás Cubas. E Brás Cubas, com 83 anos de idade, comandou aquele resto de índios e portugueses migrados para cá e combateram os piratas. E não era um navio pirata, era uma esquadra de 12 navios piratas. Navios ingleses, porque o almirantado inglês baixava a bandeira inglesa e subia a bandeira corsária. Exatamente. Mas eles eram, na verdade, almirantes que comandavam essas expedições piratas. E esse combate se deu aqui nas praias da Ponta da Praia, mais ou menos, e os piratas perderam 3 embarcações ali e dezenas de soldados e tiveram que fugir. Recuaram, mas estavam sem água, sem víveres e foram aportar em São Sebastião. E o povo de Santos, o que era povo então, no comando de Brás Cubas, por terra, chegou a São Sebastião antes dos piratas chegarem. E quando eles desembarcaram novamente, defendendo a pátria, o território brasileiro, que era nosso, era de Brás Cubas e dos seus comandados, bateram de novo os piratas lá. E o chefe dos piratas, então, acabou levando uma flechada, porque os nossos índios tinham flechas, eram comandados por portugueses, que tinham alguns bacamartes. Mas nós, com este episódio de nossa história, à altura de 1590, na verdade, constituímos o primeiro ato histórico de defesa da pátria. E Santos se caracterizou sempre por isso. Se caracterizou pelas primeiras ideias socialistas que aqui chegaram.
se caracterizou pela libertação dos escravos. Nós tínhamos os quilombos aqui. Sim. E nós, 2 anos antes de ser decretada a Lei Áurea, nós já libertávamos os nossos escravos em Santos. Aqui se deram os primeiros movimentos também republicanos. E até já com o cunho socialista mais avançado. Aqui se deu a primeira reação da América contra a brutalidade da Guerra Espanhola, o massacre dos republicanos daquela época, lá na Espanha, a tal ponto que os operários de nossas docas, que eram os nossos estivadores, paralisaram as suas atividades em solidariedade aos republicanos espanhóis. E assim nós, quando caiu a ditadura, em 1945, nós aqui fizemos a primeira eleição. E é por isso que passamos a ser chamados da Moscou brasileira, Cidade Vermelha. Porque parece-me que em 19 vereadores, 17 é do Partido Comunista. Não, naquela época eram 35, se 35, mas a maioria, 20 e poucos. 20 e tantos, e foram todos caçados. Mais depois. De 2/3, o partido foi caçado, eles foram caçados. E veja, mas ele é sempre vanguarda. Quando chegou a outra ditadura em 64, quem eles agrediram? Santos. Foi aqui que mandaram um navio com presídio e prenderam 1.200 e tantos santistas. Mas tem uma razão de ser, porque nesse período de 64, o sindicalismo brasileiro, a sua maior organização era aqui. É mesmo? Nós tivemos a primeira central sindical. É verdade. O Fórum Sindical de Debates. Eu ia chegar lá exatamente. Que ajudei a montar. Uma vanguarda muito grande. Sem dúvida. É mesmo? E veja, e não podemos esquecer também do início do século passado, quer dizer, quando era o berço também do anarcossindicalismo, quer dizer, dos anarquistas. E não é à toa que o brasão de Santos traz a inscrição: à pátria ensinei a caridade e a liberdade. Então isso justifica-se tudo aquilo que o deputado Gastone, essa verdadeira aula aqui que ele nos proferiu para todos nós e nossos telespectadores a respeito da história de Santos. Por tudo isso, nós temos mais que comemorar esse vigor, né? Esse vigor, essa necessidade pela liberdade, uma cidade libertária. E pedir que os santistas nunca se esqueçam disso. É verdade. E que reajam como sempre no passado reagimos e esperamos. Mas uma coisa que eu ia dizer, secundando as palavras muito bem colocadas pelo Carlos Pinto, essa história de autonomia é muito parecida com os direitos políticos individuais. Sim, senhor. Eu que tive os direitos políticos individuais cassados, as pessoas dizem: o que é que tem isso? Isso não me afeta. Não afeta? Você não queira saber. Os direitos políticos são para o ser humano como o sentido do tato é para o homem. O tato é o único dos sentidos que, se não o tivermos, morremos. Sim. Porque é ele quem faz o termostato de equilíbrio de temperatura no corpo. Claro. E é assim, você sem direitos políticos, as pessoas, quando você passa, atravessam a rua para não te cumprimentar, porque tem medo de se comprometer, porque os agentes do DOP, os espiões, o dedo duro, esses estão te fiscalizando onde você estiver. E as pessoas passam a ser dirigidas pelo medo. Isso é que é incrível. A vida de uma sociedade sob ditadura é por causa do medo. É presidida pelo medo, pelo pavor. Você tocou um assunto que é uma das coisas mais tristes que eu pude vivenciar. Naquela época é você ir andando por uma calçada e vem um amigo seu, ou ele atravessa a rua, ou ele vem com o jornal e abre o jornal e finge que está lendo. E é verdade. É mesmo? Porque tem medo. Não se justificaria. Parece que você está com alguma praga, né? Mas você não pode exigir atitudes heróicas de todo mundo. Não, claro. As pessoas pensam na família, pensam no seu êxito pessoal e tal. Mas durante a ditadura é assim. Eu, por exemplo, que era advogado, tive que sair de Santos e ir para São Paulo, porque não tinha como exercer advocacia aqui. Se fosse criminal, chegava num delegado, o delegado me maltratava. Eu era um pária, eu tinha direitos políticos cassados, suspensos, então não era um cidadão. E isso com tudo, com o juiz, com o promotor, deixava a gente reduzidos. E como é terrível viver-se
nessa situação, porque os direitos políticos são cassados da gente, mas pior, são cassados de todos, porque a ditadura preside e ao presidir ela intimida. Sim, e ao caçar o direito de um representante do povo, está caçando o direito do povo, o direito daqueles, inclusive, que elegeram esse representante. Com certeza. Ou seja, daí a violência de um ato como esse da cassação de um político que foi eleito exatamente pela população. E o deputado Gastone disse que teve que ir para São Paulo para poder sobreviver, enfim, trabalhar na profissão dele como advogado, mas isso sem antes não ter... Foi o advogado que conseguiu, por meio de um habeas corpus, em plena ditadura militar, né, libertar os presos no navio Raul Soares. É verdade. Que foi uma outra conquista naquela época, onde ninguém conseguia nada. Nenhum, advogados renomados, na época, não conseguiam. Né? Sabe, foi o primeiro habeas corpus, porque aquela época, com a ditadura, foi editado o chamado Ato Institucional número 2, em 1964. O Ato Institucional número 2 tinha um artigo final que dizia: os atos praticados pelo comando revolucionário, que eles se intitulavam assim, os tais generais, não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Ora, o que acontecia? Não tinha habeas corpus, porque você ia ao Poder Judiciário, o juiz trancava o processo dizendo: estamos impedidos pela Constituição, pelo ato jornal, e é o direito da força, o direito da boca dos canhões. Isso prevaleceu até aquele habeas corpus que o ministro Moutinho deferiu, e o plenário sustentou. E ele teve, ao despachar, ao sentenciar aquele meu habeas corpus, ele teve uma frase que ficou na história brasileira: japona não é toga. E é isso mesmo. Verdade. Japona do militar, que exerce a força, não é toga do juiz. Sem dúvida. O juiz não pode se furtar ao seu dever. E eles sentenciaram. Foi o primeiro habeas corpus, foi um negócio interessante também, a história do Raul Soares. E aqui em Santos. Mais um exemplo de Santos, da vanguarda de Santos. Pois não, deputado? Não, claro. É que o Carlos Pinto situou os prefeitos já após a libertação. E quero dar um detalhe para os senhores. Santos tinha uma das orlas mais feias, quer dizer, fora o jardim, que os nossos jardins são fora de concurso, mas a orla mais feia em arquitetura, os prédios tombados e tal. E o que fizeram aqueles governos daquela época da ditadura? Proibiram a construção de prédios com mais de 7 ou 9 andares. E Santos foi sendo sufocado. Imagine um edifício de 7 ou 9 andares para pagar condomínio. Então, um povo como o de Santos, de classe média, não suportava. E a cidade, então, foi definhando. Até que surgiu a autonomia e finalmente a cidade foi liberta. E hoje ela está crescendo, como descreveu o Carlos Pinto, ela está conhecendo momento de economia experimentando viva um belo crescimento. Né? Deputado, peço sua licença, Carlos Pinto, nós vamos com mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida.
Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje com muito prazer o advogado, ex-deputado federal Gastone Riggen e o colega jornalista e secretário de Cultura do município de Santos, Carlos Pinto. E fazemos referência aos problemas que Santos enfrentou durante esse período todo da ditadura militar, enfim. E eu lembro, deputado, que durante os governos nomeados de intervenção federal, houve administrador que queria pintar a orla de verde, né? A pista de verde. E queriam colocar grama sintética no jardim. Enfim, colocar baleias mirim na Baía de Santos. É uma coisa de idiota mesmo. Não, e acabaram com os bondes. Acabaram com os bondes à machadada. E hoje, todos nós nos encantamos com a volta dos bondes, mas quem viveu, quem utilizou bondes, como eu, como o Carlos Pinto, como certamente o deputado Gastone, nos lembramos bem disso. Eles acabaram com os bondes na machadada. É que era mais fácil acabar com os bondes do que alargar as ruas. Sim. Porque é claro que o bonde não... Hoje seria impossível... Claro, não sai do lugar, vai sempre na batida dele. Ruas, era preciso alargar as ruas, mas isso era um trabalho de mais tempo, de demora e tal, e eles queriam rapidamente cortar nos bondes, pronto, é mais simples. Assim é o caso dos prédios. Claro. Os prédios estão entortando aqui em Santos, muito bem, proíba esse prédio, pronto, ao invés de exigirem uma tecnologia hoje em como dia, tem hoje, fazer fundações profundas, sem que problema aí o nenhum. prédio não inclina. Sem problema nenhum. Isso, inclusive, porque era o interventor veio do Rio de Janeiro. Imagina, quer dizer, quando o Riddle? O general Bandeira Brasil. Bandeira Brasil, pior, eu dou azar mesmo. Quando eu fui preso em Brasília, eu e Mário Covas, nós ficamos presos lá até sermos cassados. Aliás, eu até ser cassado, porque eu fui da primeira lista de cassação. O Mário foi, o Zusa foi depois, foi 3, 4 meses depois. Nós fomos presos em Brasília. E sabe quem era o chefe militar de Brasília, o comandante da zona militar de Brasília? Bandeira Brasil, que foi quem me interrogou, eu preso lá. E ainda eu também ser prefeito da sua cidade. Quem está aqui? Bandeira Brasil. Incrível. Incrível. Histórias fantásticas de Santos. Mas foi um período difícil, né, cara? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Você andar pelas ruas e sempre olhando de lado, olhando para trás, né? Esse é o verdadeiro sentido da perda da liberdade. É você não andar sossegado pela rua. E as pessoas normalmente só valorizam a liberdade quando perdem, né? Acabam não valorizando. Mas, de fato, essa violência contra Santos, injustificável sobre todos os toda vez que aparecia, que a gente estava na rua, e aparecia uma perua Chevrolet escura. Nossa Senhora. Você já se encolhia e entrava numa loja qualquer de um amigo, porque o DOPS atuava com essas tais peruas Chevrolet. E todos corriam riscos seríssimos. Mas vale o exemplo da situação enfrentada pelo deputado federal Rubens Paiva. Foi. Quer dizer, não, pior não é... Eu também não vou repetir o negócio do Maluf, mas, na realidade, tortura e morte, e até pior do que isso, que é a ocultação do cadáver e do fato. Você deixa essa família pendurada, com dúvidas, sem saber do seu destino futuro. Sem um atestado de óbito. Com o pai, onde está? Quer dizer, será que está morto? Será que não está? Essa família fica, na verdade, no ar, sem poder tomar iniciativa de nada, sem poder se programar, sem poder viver. Mas por que essas crianças, filhos dele, a esposa, irmãos, pais, tinham que viver esse drama? Que culpa teriam eles? Ao menos a comunicação, nem isso fizeram. E ainda hoje, muita gente reclama,
porque se está tentando apurar em algumas comissões a verdade. Não é para punir alguém, eu não vejo aí revanchismo, acho que o revanchismo tem que se extinguir esse negócio de revanchismo. Mas é importante se apurar a verdade histórica. É importante que se apure o que aconteceu, para que não aconteça de outra vez. Isso é uma lição que a nação tem que dar a si mesma. É um resgate, né? Ô Gastone, eu tenho a impressão de que eu e Esmeraldo fomos os últimos santistas a ver o Rubens. E foi uma coisa, assim, interessante. Eu estava com o Esmeraldo numa reunião lá num determinado escritório na Xavier da Silveira, em São Paulo, no escritório do Darcy. E até com o Matias Macline, que estava implantando a Sharp no Brasil. Aí eu e o Esmeraldo descemos para tomar um café lá, fazer um lanche numa cafeteria que tinha na Praça Dom José, do lado da biblioteca. Entramos na cafeteria, demos de cara com o Rubens Paiva. Ele mais um outro colega jornalista, que eu não me recordo, eram de uma revista da época. E ele estava chegando do Chile. E aí foi aquele, né? Congraçamento, enfim. E eu me lembro do Esmeraldo ter dito para o Rubens: ô Rubens, você toma cuidado, que as pessoas estão muito voltadas para te pegar. O que corria naquela época, houve o episódio Lamarca, no Vale do Ribeira. Não, e tem uma coisa, o Esmeraldo era muito bem informado. É, sim. Porque ele falava muito bem inglês. Sim. E o pessoal do consulado, algumas pessoas ligadas ao consulado americano, nada político, apenas era um problema de música, etc, tal, que ele gostava muito. Sim. E informavam ele. Ele sabia de coisas que a gente às vezes não sabia. E por isso ele deve estar advertido, porque ele sabia que o Rubens Paiva estava sendo perseguido. É, porque naquela época, com o episódio Lamarca no Vale do Ribeira, se acusava a família Paiva, que tinha pelo menos lá no fazenda, Vale, tinha. E ser o ponto de apoio. Tinha uma grande fazenda lá, a família Paiva. Eu cheguei a estar lá em Eldorado com o Jaime, que era o administrador, os irmãos do Carlos e do Rubens. E o Esmeraldo tocou nesse assunto com ele falou: não, eu estou indo para o aeroporto, já vou pegar avião, vou para casa no Rio, vou ficar sossegado lá, tal coisa. E foi quando foi preso. Ocorreu o quê? 2 dias antes dele sumir. Uma barbaridade. Senhores, nós já estamos no último bloco, nos aproximando do final do programa. Eu gostaria de aproveitar a presença de ambos, que, além de tudo, são profundos conhecedores da vida política nacional. E nós estamos vivendo já um período de há menos de 3 meses das eleições gerais e da sucessão presidencial. Eu gostaria de ouvi-lo, deputado. Como é que o senhor está vendo este cenário hoje da sucessão presidencial? A última pesquisa do Instituto Datafolha mostra a presidente Dilma com 38% das intenções de voto e todos os adversários somados também chegam a 38%, sugerindo a realização de um segundo turno. Como é que o senhor avalia esse cenário presidencial hoje? Há uma coisa que os institutos de pesquisa não estão indagando. Se estivessem indagando quando dizem quem aprova o governo, não aprova o governo, tal. Se indagassem se o brasileiro está querendo mudança e transformação na sociedade, a resposta, tenho certeza absoluta, seria superior a 70%. Todos estamos querendo mudanças. E há uma coisa curiosa, nem o Aécio, nem o Eduardo Campos estão conseguindo capitalizar essa mensagem de mudança no país. O país anseia por mudança, acabar a impunidade, acabar essa história, menoridade na criminalidade, acabar principalmente a corrupção, claro. Esse empreguismo desenfreado, 50 mil petistas em cargos, aparelhamento do Estado, a Petrobras sendo completamente arrasada, a maior empresa brasileira, a esperança, o sonho de todos nós, de autonomia nacional, vemos destruída aí, financiando-se portos em Cuba, quando o Santos está aqui carente, precisando acabar, nem a Avenida Perimetral conseguiram acabar. O grande trunfo deles é estarmos dragando o porto. Ora, os guinles, ganhando rios de dinheiro,
fizeram sem nenhuma pressão, eles dragaram o porto durante 100 anos. Sim. E dragagem não é obrigação, é natural. Todos os portos. Nova York, isso é feito pelo exército americano, mas infelizmente, até agora, esses candidatos que poderiam emergir não estão captando, não estão conseguindo ser imã dessa vontade. Essa sinalização das ruas, né? E, curiosamente, a única pessoa que eu vi, ou pelo menos de acordo com a minha sensibilidade, que poderia ter feito uma imediata transformação do panorama político, seria o Joaquim Barbosa, esse ministro do Tribunal. Supremo. Porque em um determinado momento ele deu uma demonstração de imparcialidade, prevalecendo a justiça sobre sobre a impunidade. Então, eu espero que os candidatos cresçam, que venham a formular políticas, propostas que o povo possa abrigar. Antenadas com os porque anseios já da chega população. Desses governos. Chega. Carlos. Eu acho que o Gastone está certo. Agora, a história é a história. O período da Revolução eliminou muita gente. Né? Então, as pessoas se encolheram. Nós não formamos lideranças. Quando você fala no Zé Bonifácio, eu costumo dizer que este foi o único estadista brasileiro. Né? Nós não temos estadistas. É verdade. E este é um país continental. Como um analfabeto qualquer vai dirigi-lo? Eu, por exemplo, estou nesse caminho da mudança. Vou procurar votar em alguém que renove, pelo menos. Ou uma promessa de, promessa de renovação. O importante, né, Carlos, também é que todos aprofundem o debate. Quer dizer, o Brasil não pode ficar no debate superficial. Com certeza. Temos problemas demais, problemas sérios, e esse debate, e o momento é agora. Essa é a oportunidade. Deputado, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, o senhor é um homem de televisão também, sabe que somos limitados pelo tempo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Foi uma honra recebê-lo, deputado. A honra foi minha. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Pinto, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Chico, principalmente na presença do meu Gastone, antigo amigo Gastone, e numa data que realmente faz parte da história da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. E agradeço a ambos os convidados, Gastone Rigg, Carlos Pinto, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.